Pessoal, tudo bem? Estamos começando a terceira edição do nosso Sinalcast, o videocast do Sinal. Um tema muito propício para esse momento é a questão da nossa mesa específica do Banco Central e a pauta específica que nós estamos pedindo para esse pleito de 2023. Eu sou Fábio Fayad, presidente nacional do Sinal, e tenho o prazer para essa edição estar contando com três grandes amigos aqui como nossos convidados entrevistados. Alexandre Calete, um dos assessores da associação ANBCB, Diego Aredes, o presidente do Sintibacen, e Mardônio Sarmento, vice-presidente do Sinal e diretor de assuntos externos. Obrigado a vocês três pela participação. Né? E vamos fazer uma introdução, né, gente? Como é que está a situação? No dia 25 de setembro de 2023, houve a primeira rodada da mesa de negociação específica. Não foi tão favorável, porém a gente pôde levar a pauta, apresentar a pauta, ouvir alguns primeiros comentários e o governo se comprometeu em alguns dias a trazer uma devolutiva. Não deu um prazo, mas em conversas posteriores sinalizou que esse prazo seria de 3 a 4 semanas. Então é o começo de tudo, né? A gente já teve algumas caminhadas até chegar aqui, mas em termos dessa negociação na mesa específica, é um começo. Dia 25/9 foi a primeira rodada, então estamos esperando que a segunda rodada aconteça na segunda quinzena de outubro, na qual outras carreiras também terão suas mesas específicas com segunda rodada. As polícias federais, a CVM, a SUSEP e talvez as carreiras da educação, entre outras. Então, para a gente falar um pouco sobre isso tudo, vamos primeiro falar qual que é a nossa pauta. Se tem uma mesa específica, é claro que as três entidades, Sinal, Sintibacen e a ANBCB, apresentaram uma pauta conjunta, inclusive com a concordância da direção do banco em relação aos itens. Então, para falar dessa pauta, nós vamos começar com o Mardônio. Mardônio, tudo bem? Tudo bem. MP1. A pauta a gente tem a questão salarial e a questão não salarial. A MP1 é o que a gente chamava de MP1, medida provisória 1, é porque, primeiramente, o banco avançou no ano passado e a demanda é praticamente a mesma, foi uma minuta de medida provisória apenas com os itens não salariais. Todos eles estão nessa pauta de hoje, de que a gente está batalhando agora. Mas vamos lembrar o que era que estava na MP1, quais os itens não salariais mais importantes? Você lembra? Lembro sim. Essa MP1 se restringia a demandas sem impacto financeiro. Exato. Né? Porque as demandas da categoria envolvem impactos financeiros e não financeiros. Isso. Ela tratava dos não financeiros. Basicamente, a mudança do nível de exigência de escolaridade do cargo de técnico, que passaria de nível médio para nível superior. Perfeito. Esse era um ponto. Outro ponto, também mudava a denominação do cargo de nível superior da carreira de especialista para auditor. Denominação de auditor em lugar de analista, por ser muito mais apropriado. Né? Atualizava as prerrogativas desse cargo para que ficassem consentâneas com a evolução da complexidade que se verificou na atuação do analista do banco, que justifica ele ser denominado auditor e ter prerrogativas, atribuições aperfeiçoadas. Tá? Então, basicamente, era isso. Tinha também a questão da proteção legal, né, que a gente colocou, também estamos pleiteando a questão das carreiras, sermos carreiras de Estado, né, analistas e técnicos serem carreiras exclusivas de Estado de acordo com a Constituição. Perfeito, né, na maneira de enfocar essa questão do próprio Ministério, cargos típicos de Estado, né? Eles preferem usar o termo cargo, né? Do que carreira, né? Exato. O que contempla as nossas necessidades. Inclusive, a instituição sempre foi de Estado, né? O que está faltando só essa chancela. Ela, na prática, ela é uma instituição de Estado. Perfeito. O Banco Central é único, né? Diego, aproveitando que você comentou, e por questão, o técnico também seria um cargo exclusivo de Estado, e a gente tem mais questões, né? Que mais que a gente colocou especificamente por causa de técnico, que nós, as três entidades, decidimos dar um apoio especial, uma força para a pauta dos técnicos? Sim, antes, a sua pergunta é muito boa, mas assim, eu gostaria de fazer um contexto. O Banco Central, né, ele é composto por a carreira de especialista do banco é composta por dois cargos, né, analista e técnico. O analista é um cargo de nível superior e o cargo de técnico é um cargo que ainda é de nível médio. Apesar dos técnicos, na prática, não exercerem mais atribuições que são inerentes às atividades de nível médio. Então, a gente, inclusive, hoje, na instituição, quase 30% dos técnicos, inclusive, são comissionados. Então, ocupam funções comissionadas, inclusive colegas técnicos que ocupam
funções equivalentes não, que isso aqui é de chefe de departamento, que é o alto escalão do banco. A maioria já tem nível superior, as atividades foram crescendo, eles foram se desenvolvendo, né? A gente fez um estudo recente que atualmente somos 419 técnicos na ativa. É muito pequeno o cargo de técnico no Banco Central, né? Pequeno para a dimensão territorial que a gente tem. Nós somos 10 representações regionais, né? E 91% do quadro já tem nível superior, inclusive colegas com especialização e mestrado. Qual é a questão do cargo de técnico? A gente tem uma demanda que é histórica, que ela já dura praticamente mais de 20 anos. A luta, na verdade, ela começa ali no início dos anos 2000, ele pegou um gancho ali fazendo aqui uma comparação não, né? Mas o que aconteceu? Ali em 99, fazendo um exemplo da carreira do antigo TTN, que era o antigo técnico do Tesouro Nacional, que hoje é o cargo de analista, o Banco Central também foi naquela ideia, né, de modernizar. Os TTNs foram modernizados ali no final de 99. E aí a ideia surgiu como embrião no Banco Central nessa época, no início dos anos 2000. E a ideia foi se desenvolvendo. Só em 2005 que a gente conseguiu fechar um acordo com o governo, na época, para que começaram os estudos, né, da questão da situação do técnico no banco. A gente demorou aí quase uma década, de 2005 em 2015, que a gente conseguiu que fosse enviado um projeto de lei para o governo, no final de 2015. Certo. Em 2016 a gente conseguiu que o projeto fosse aprovado nas duas casas do Congresso, mas infelizmente pela questão lá que na época do governo da presidenta Dilma, aí quando o projeto foi para sanção, teve o veto, que já era no governo do presidente Temer, e aí infelizmente a gente não conseguiu avançar. Certo. Em 2017 a gente conseguiu, por uma articulação lá no Congresso, de uma emenda no projeto, né, no projeto de lei do governo, para inserir novamente a modernização do cargo de técnico, e aí conseguimos um trabalho muito difícil. A gente conseguiu aprovação lá no Congresso, nas duas casas. Quando foi para sanção, né, que ainda era o governo Temer, a gente recebemos o veto, né, no projeto de lei. E aí, de lá para cá, a gente não conseguiu mais nenhum avanço. O que a gente conseguiu ano passado foi um parecer favorável da PGFN aí pela condicionalidade do pleito. Inclusive, não há mudanças de atribuições, né, na nossa luta, é só uma mudança do acesso, né, do critério de escolaridade. Inclusive, a própria AGU deu um parecer favorável agora com relação aos técnicos do Poder Judiciário, né, que a medida é constitucional. E estamos nessa luta até hoje, ver se a gente consegue agora nessa mesa de negociação específica, a gente conseguir avançar novamente com isso. Exato. E o projeto está robusto, está consistente, é nível superior como exigência para o cargo, prova não só a prova de conhecimento, também a prova de títulos, né? 2 etapas também para o cargo de técnico, a equiparação das tabelas a 60% dos analistas futuros auditores. Inclusive, você falou um detalhe importante. Por exemplo, quando eu prestei o concurso do banco em 2006, havia 2 etapas, né? E a gente entende que a segunda etapa é importante, que ela é um curso de capacitação, ou seja, ali o candidato vai ter conhecimento da instituição que ele vai trabalhar. Em 2016 tiraram isso. Tiraram em 2016. Foi então a gente retirado da lei 9.650. Estava previsto em lei. Certo. Para você que não lembra, 9.650 é a lei da nossa carreira, do Banco Central do Brasil. Então, tinha a previsão de 2 etapas, em 2016 foi tirado, nosso pleito é voltar a exigência de 2 etapas para o concurso de técnico. Como uma desvalorização do cargo, claro, né? Porque você mantém o cargo de analista com a previsão de ingresso com 2 etapas e retira uma do técnico, e você cria aí, já há uma diferença na questão salarial, né? E aí você cria mais uma diferença com relação ao prestígio, né? E aí a gente está tendo uma evasão muito grande de técnicos do Banco Central. A gente fez um estudo também, né, nesse recente, que nos últimos 10 anos a gente perdeu mais de 300 servidores, entre exonerações a pedido, entre vacâncias e não teve a reposição. E aí, qual é a consequência disso? A gente teve um aumento de produtividade, porque se a gente teve perda de quadro e não teve reposição, ou seja, os técnicos aumentaram
a produtividade. Vamos fazendo um cálculo assim simples, é 1/3, né? 30% aí de aumento de produtividade. A gente pediu também o fim da exigência de prova física, não foi isso? Isso, exatamente. Não tem necessidade, né? Isso foi criado numa situação, na época, foi em 2005, em questão lá do assalto do Banco Central, né? Exato. E aí, de lá para cá, a instituição ela se renovou muito. Então, assim, a gente não tem atividades de natureza policial, né? Para exigir essa inclusão. Então, a gente foi a demanda completa que está lá, a gente está valorizando bastante, merecidamente, o cargo de técnico, na forma de seu acesso via concurso, na exigência de escolaridade como é que fala? Na retirada da exigência de prova física, porque é o cargo que não é para fazer atividade que requer só a questão física, mas também é o cargo que tem uma complexidade, né? Então a gente está valorizando em todos os sentidos, nesses sentidos a pauta valoriza isso tudo. Complementando, né? Dentro das atribuições do cargo de técnico, ela na verdade é um cargo que ela presta assessoramento especializado aos analistas e aos procuradores. Exato. A gente tem hoje técnicos na procuradoria, inclusive ocupando funções de chefe de subunidade, né? Que é um trabalho eminentemente jurídico, né? Trabalha com cálculos judiciais e assim, então os técnicos eles estão praticamente assim, a predominância é na área meio da instituição, mas a gente tem muitos colegas, inclusive, no departamento no DEOF, né, que é o Plano de Organização do Sistema Financeiro. A gente tem colegas técnicos trabalhando no departamento de Educação Financeira. Então, assim, a gente tem uma qualificação muito alta do cargo. Um ponto, Fábio, que justifica, no meu modo de ver, profundamente essa segunda etapa, que se constitui de um curso de formação, né, com avaliação, é o fato de que os dois cargos que integram a carreira principal do Banco Central, a carreira finalística, né, analista, futuramente auditor e técnico, têm uma especificidade que é inerente à situação do Banco Central. Uma organização única, singular, para a qual o mercado educacional não forma profissionais especificamente. Então, exato, eles têm que concluir essa formação internamente. Uhum. E não justifica que seja diferente. São dois cargos complementares. Exato, inclusive sobre concurso, né? Recentemente o Banco Central decidiu não participar do concurso unificado proposto pelo governo federal, medida que nós, entidades, consideramos acertada, haja vista a singularidade da situação do Banco Central e de seus servidores, né? Por falar, a gente falou a questão da equiparação das tabelas, né? 60% das tabelas do técnico em relação ao futuro auditor. Eu vou agora conversar com o nosso terceiro convidado aqui, Calete. Tudo bem, querido? Tudo bem. A gente apresentou, além da correção dos subsídios em tabela, apresentou a RPBC, que já lembro, colega que não sabe, é retribuição por produtividade do Banco Central, extensível a aposentados e pensionistas, e gostaria que o Calete falasse um pouco mais sobre isso. Perfeito. Fábio, eu queria te pedir uns 2 minutinhos aqui, antes de falar da RPBC e das tabelas, gostaria um pouco de entrar também em alguns detalhes da MP1, porque é interessante que muitas vezes a pessoa não percebe por que o nome é auditor. Hoje, o nome do cargo, né, da mesma forma que o nível de escolaridade não representa os colegas técnicos, exatamente, o nome não reflete mais as atribuições do cargo por uma questão de enforcement, né? A gente não consegue ter a autoridade necessária para fiscalizar grandes conglomerados financeiros. A gente tem problema, que o Fábio bem colocou aqui, da proteção legal. Precisamos ter isso para desempenharmos o nosso papel de fiscal do mercado financeiro de forma adequada. Então, a MP1, ela contempla várias questões, além do nível de superior de técnico, mas que são muito caras à carreira e ao exercício tranquilo das nossas atribuições legais. Então, a gente precisa colocar tudo isso aí. E nesse rol de atividades muito sofisticadas e específicas que o Mardoni falou, também a gente vê a remuneração do especialista do Banco Central, tanto técnicos quanto analistas /auditores, perdendo espaço ao longo do tempo, tanto na administração pública de outros poderes, né? A gente fala aqui em outros poderes, o judiciário a gente nem fala, mas Senado, TCU, né? O pessoal
fundamental do Poder Legislativo. A gente vê dentro do próprio Executivo uma simetria também crescente. E nesse sentido aí que a gente propôs essa tabela com a retribuição de produtividade. Além dos órgãos de outros poderes e do próprio Executivo, temos o mercado privado, né? Colegas saindo para a iniciativa privada, ainda que com cargos de alta responsabilidade dentro do Banco Central, sendo requisitados para a iniciativa privada e não pensando duas vezes. E lembrar, né, Caletes, que essa concorrência predatória também existe com as carreiras dos estados e municípios. Exatamente. Sobretudo as fiscais. Exato. As carreiras de fiscalização, né, nos roubam excelentes profissionais pelo fato de remunerarem a maior. E Caled, você deu um bom exemplo. A gente teve um técnico recente que está para a Interpol. Ele pediu exoneração do banco, ele estava cedido para o Ministério, para o Departamento Penitenciário Federal. Ele é da área de TI, desenvolveu um sistema aí de inteligência, eu não tenho detalhes, mas assim, ele tá para a Interpol, ele pediu exoneração do banco. Sim. Você vê? Isso acontece todo dia. Todo dia. Ou seja, as nossas remunerações têm que ser revistas para cima, né? Remuneração, só lembrar, a gente fez mudança de tabela para os analistas, futuros auditores, para os técnicos e também para os seletistas reintegrados, né? Então são 3 tabelas diferentes para analistas, auditores e seletistas reintegrados, sendo que a de técnico é 60% de analista e para os seletistas reintegrados tem também um percentual para esses funcionários em relação ao início da tabela de analistas e técnicos. Isso. Hoje a tabela dos técnicos em relação aos analistas, ela está bastante depreciada vis-à-vis as atribuições que os colegas aqui exercem, né? Isso é notório. Não à toa que a evasão maior, inclusive, ali, né? A gente, nesse sentido, trouxe um pacote, né? Eu chamo um combo, né? De uma solução que vai ajudar a gente colocar o Banco Central no lugar que sempre deveria ter estado. Isso, exatamente. E então, o que a gente apresentou com esse combo é a retribuição por produtividade, a primeira questão, que ela significa um instrumento muito importante para 3 esferas, né, dentro do Banco Central e também para o governo, né? A administração do Banco Central, ela tem um instrumento de gestão importantíssimo, porque a nossa remuneração, né, vai aumentar conforme a avaliação. É uma demanda da sociedade que profissionalizemos, e o Banco Central eu acho que o órgão de Estado mais profissional que se tem notícia aqui, né? Então, que a gente profissionalize ainda mais, reconheça a questão da meritocracia e o avanço do aumento da retribuição, ele se dá por meio de avaliações pessoais. E o valor pago, ele congrega isso para não transmitir não transformar uma concorrência predatória dentro do serviço público e manter um ambiente colaborativo. O valor a ser pago, ele é conforme o desempenho institucional. Então a gente agrega as duas coisas, o individual e o institucional, numa equação que a gente vê que é uma evolução dos modelos que já existem. Avaliação estratégica, né? Exatamente. Exatamente. Outro ponto interessante são os colegas aposentados, que contribuíram muitas vezes a vida inteira para o desempenho da instituição, né? E nos modelos atuais, não há nenhuma diferenciação quanto ao tempo de vida dedicado ou não. O nosso modelo traz isso. Traz isso, Marlon. Quanto mais tempo a gente dedicou da nossa vida, teve o desempenho dentro do Banco Central, maior o percentual a ser recebido na aposentadoria, não configurando, como vou dizer, juntar com subsídio, desculpe aqui
São duas coisas distintas, né? Os servidores continuam recebendo o subsídio e também a retribuição. Uma parcela extra de retribuição. Subsídio. A RPBC não vai acabar com o subsídio, vai continuar tendo o subsídio e é a não incorporação complemento. ao subsídio. Isso. Né? Ela tem um decaimento durante a aposentadoria, ela tem um decaimento, não configurando a incorporação ao subsídio. Isso é muito bom para a esfera do governo, porque a remuneração é uma só e tem um complemento de produtividade. Então, isso traz uma segurança para os aposentados e isso a ADI 6562 nos propiciou. Então, essa ADI que você citou, essa DIN, ela mostra que é possível ter subsídio mais a retribuição. Mais uma parcela, né? Foi bem chancelada pelo STF. Então a gente traz um modelo que é bom para o governo e para a administração do banco, o instrumento de gestão. Outra coisa, nesse instrumento de gestão, é uma das coisas que se falam muito em relação aos salários. Hoje, sem RPBC, o salário de ingresso, tanto do técnico quanto do analista, comparado ao salário no final da carreira, é 42% a diferença. Nós estamos trazendo com a RPBC, ampliando essa diferença para 60%, né? A proposta que a gente levou. O que cria horizontes, né? A ser galgado ao longo da dedicação. Perfeito. Altamente meritocrático. Exatamente. E é uma coisa que combina a meritocracia individual, a produtividade institucional e não trazendo um ambiente predatório para dentro do banco. Então, essas são as considerações finais. Então, iniciais. Nesse combo, o que acontece? O que a gente traz? Traz um plano de redução de assimetrias. Então, ela não é uma proposta de acabar com as assimetrias apenas no primeiro ano. Nós temos um plano. Né? A gente sabe das dificuldades, enfim, orçamentárias. O Brasil sempre está com dificuldade orçamentária, mas a gente sabe que isso é uma constante e a gente está perdendo, mas não trazendo essa equiparação para as carreiras do Banco Central, eu creio que é muito mais prejudicial à sociedade na medida que nós temos alta rotatividade, nós estamos levando conhecimento para a iniciativa privada e não adianta contratar mais gente, porque dada a especificidade do conhecimento, dado a tecnicalidade do que a gente tem aqui e o avanço que a gente está avançado, especialmente na área de TI, entre os melhores bancos centrais do mundo, sem dúvida nenhuma. O Pix aí é campeão em prêmios. Então, nesse sentido, não adianta trazer mais gente e não reestruturar a carreira. Vai continuar essa questão predatória. Exato. Além disso, você tem o incremento de atribuições, né? Quer dizer, tudo que se inventa nesse país sobra tarefa para o Banco Central. Perfeito. Eu gosto, Fábio, de uma figura que você usa. Como é que você fala mesmo? O centro de treinamento de luxo? O banco está se transformando num centro de treinamento de luxo, porque quando ele traz, a pessoa tem um treinamento, não só o treinamento formal, como as atividades que ele exerce, ele se capacita rápido e com qualidade. E aí outros concursos vêm e aproveitam, os colegas ficam poucos anos no banco e fazem outros concursos. Se o banco não resolver essa questão das assimetrias, ele vai se transformar num centro de treinamento de luxo. E o banco, pelo contrário, ele deveria ser uma instituição em que todos os servidores gostariam de trabalhar e fazer concursos para vir e ficar. Né? E a RPBC corrige em grande parte essa assimetria. A gente sabe que não é de uma vez só, mas a nossa negociação é de querer a RPBC e a correção do subsídio. A gente sabe que pode ser uma questão escalonada. O governo pode propor algo que seja escalonado nos anos, mas é melhor começar do que não ter a correção das assimetrias. Então, a RPBC pode vir a preencher esse papel. E ela vale para o aposentado e para o pensionista, certo? Então, o colega que acha que o aposentado e pensionista não vai ter RPBC está redondamente enganado. Está previsto na proposta de que os aposentados e pensionistas também a terão. Na proposta que a gente desenhou, quanto mais tempo ele tiver de ativo, ele vai ter um percentual maior para levar para a aposentadoria. E aí, uma vez aposentado, de X em X anos há um decaimento. Mas o decaimento vai até um limite que é muito superior ao da Receita Federal. Então a proposta é atrativa para o aposentado e para o pensionista também. E uma forma também de reconhecimento, né, Fábio? Porque assim, e aquele colega que passou uma vida na instituição contribuindo, muitos colegas que se aposentaram do banco frustrados porque não tiveram reconhecimento. Uma vida ali de 35, quando tem colegas que têm mais de 40 anos de banco.
que tiveram, né? Inclusive conheço um que ano que vem vai sair, vai fazer 75. Entrou no banco com 22 anos. Nossa. Então é uma vida na instituição. Então, assim, é um reconhecimento também. Claro. Ou seja, a gente conseguiu aqui, se você quer acessar para ter informações, a gente colocou disponível no site do Sinal, www.sinal.org.br, na parte restrita, que você entra com matrícula e senha, em documentos, tem a cópia do ofício que nós entregamos com toda a pauta salarial. Os principais pontos a gente passou aqui, os pontos não salariais, a questão da mudança, especialmente do cargo de técnico, da mudança do nível para nível superior, né, que é algumas demandas das mais antigas, e a correção das tabelas de seletistas reintegrados, técnicos e analistas, e a introdução da RPBC com todos os seus detalhes, inclusive com a minuta de uma futura lei ou uma futura medida provisória ou projeto de lei para implementar. Se você quiser ter mais acesso, basta acessar o site na parte restrita e instalar todo o ofício para sua disposição, tá certo? Passando agora para uma outra parte, todo mundo já sabe qual é a pauta, né? Aí vamos falar um pouco de histórico, vocês já avançaram um pouquinho, mas vamos falar um pouquinho de histórico da nossa mobilização. Eu vou ter como marco, para a gente começar, Mardônio, 2022. Porque 2022 foi o último ano do governo Bolsonaro/Paulo Guedes, e lá a gente começou a avançar com as propostas da RPBC e do aumento por subsídio e as mudanças não salariais que a gente já comentou aqui. E aí, nesse início, primeiro semestre, o banco veio com uma tal de MP Ioiô. Para quem não lembra, o banco apresentou uma MP, o Mardônio vai comentar um pouco mais, e no mesmo dia ele apresentou e tirou, mostrando que não tinha força política, era só um blefe, uma farsa. Conta um pouquinho pra gente, Mardônio. Pois é, Fábio. Isso aí foi uma reação bem-humorada a um fato triste. Né? Qual foi o fato triste? O banco pegar uma demanda que se definia no ambiente da categoria, formatar um projeto de medida provisória, não negociá-lo politicamente, coisa que é imperdoável, porque um projeto de medida provisória, se não tiver o patrocínio de quem tem a prerrogativa de apresentá-lo ao Congresso, não vai adiante. Tá? Então, por isso ele foi e voltou rapidamente. Esse projeto do Banco Central, pré-minuta do anteprojeto do Rascunho, né, ele equacionava as demandas da categoria e incluía algumas coisas de interesse da própria organização. Da administração da organização. A melhoria das funções comissionadas. A remuneração dos diretores, né, que é muito aquém, muito abaixo do que o mercado privado paga pelo exercício de cargos de complexidades semelhantes. Né? Então, foi isso. Daí rotulou-se de medida provisória ioiô, porque é a que foi e voltou sem nunca ter ido. Exato. Portanto, a MP Ioiô foi um blefe do governo, do banco. O presidente Roberto Campos Neto quis mostrar que estava empenhado, mas mandou e voltou no mesmo dia. Quando você manda sabendo que vai pegar no mesmo dia, você pode colocar qualquer coisa. Então, no papel era um sonho, né? Era o pote de ouro no fim do arco-íris. Tinha as demandas, tinha 22% de reajuste do subsídio, a criação da RPBC, o nível superior dos técnicos, a colocação do Banco Central como carreira de Estado, né? Os cargos do banco como cargos exclusivos de Estado, as demandas de aumento do salário do diretor e tudo. Mas uma vez que mandou, já sabendo que ia pegar de volta, então foi uma piada, né? Eu diria que foi uma tentativa pouco responsável de esvaziar um movimento reivindicatório que crescia, que se definia, se delineava e crescia, que acabou resultando na maior greve da história do Banco Central. O banco quis dizer que estava se empenhando, mas e a culpa era do governo para não avançar. Não, na realidade, foi o próprio banco que pegou de volta e o senhor Roberto Campos Neto mostrou a fraqueza dele, uma das várias fraquezas que ele mostrou de lá até aqui, naquele exato momento. Né, Diego? Sim, não, até pegou aí, a gente foi pego de surpresa, porque a gente estava em plena campanha, né, e quando a gente recebeu, né, o projeto, ficou todo mundo surpreso, né, o Calete aqui na época da presidência, né, esvaziar mesmo. E a gente ficou assim, quando eu recebi, eu li, a gente ficou assim, meio, assim, não foi nem, a gente foi de surpresa, somente ficou totalmente, fiquei sem surpresa, pessoas me ligaram, colegas assim, nossa, tá muito bom isso, é muito bom para ser verdade, né? E de fato não era. Não era verdade, porque uma vez que você colocou sabendo que ia tirar, é fácil, você coloca qualquer coisa e depois põe a culpa no governo. O governo não devolveu, foi o Roberto Campos Neto que pegou de volta. Ainda bem que a categoria teve o descortino de se manter coesa, unida
e fazer a movimentação. A farsa foi iniciada e as pessoas perceberam, e aí o que aconteceu? Depois o banco mandou, vamos lembrar, só a parte, e é por isso que a gente chama MP1, só a parte que não tinha impacto salarial. É o nível superior do técnico, o nome de auditor, a questão da carreira de Estado, e, entre outras questões que não tinha impacto financeiro. Aí o banco mandou essa parte só, e essa ficou. Com o tempo, era pouco, nós decidimos entrar em greve, mobilizações, paralisações de operação e greve. Uma assinatura de mais de 2.300 colegas, né, para a RPBC e MP2. Quase de 3 mil e pouco, né? Exato. Durante a greve, apertou a greve, aí o senhor Roberto Campos Neto chamou uma reunião com os chefes de departamento, com o mais alto grupo de comissionados do banco, e naquela reunião teve alto comissionado que ameaçou entrar em greve. Soube disso. E aí, naquele momento, foi o ápice da greve, Roberto Campos Neto assinou e mandou o que a gente chama de MP2, que era um projeto complementar que tratava só da criação da RPBC, da retribuição, inclusive prevendo o valor inicial, não lembro se era de R$1.000, alguma coisa assim, para os primeiros meses, e depois aí isso aí cairia para o cálculo geral, para daí ter a distribuição de acordo com a produtividade. Uma coisa que eu acho importante ressaltar na gratificação de produtividade da gente, que nós projetamos, nós construímos, é que ela se constitui numa evolução. Ela não é uma coisa original, já existe. Não é nenhuma jabuticaba. Existe, mas existe com imperfeições, que ela equaciona muito bem, tanto é que tem sido utilizada como modelo para reivindicação de outras categorias profissionais. Pois é, eu quero pegar esse gancho justamente para chamar o Galete para falar. A gente contou da MP Ioiô até a crise da greve, que daí saiu também, saiu a MP1 e a MP2, que foram as duas que permaneceram até o final de 2002. Mas a gente tem que voltar um pouquinho e lembrar quando o Sinal, Associação e Incentibação se aproximaram para a gente discutir a criação da RPBC. No início, o pessoal falava em um bônus igual da Receita, e isso era rechaçado. Aí, os colegas falaram, vamos trabalhar um modelo melhor que tenta contemplar todo mundo. Começou com alguns colegas poucos do Sinal, até mais escondido, porque tinha uma decisão contrária, mas com o pessoal, você capitaneando um grupo da associação e alguns colegas que não era nenhuma das entidades, falou, vamos bolar alguma coisa que atenda a todos, inclusive aposentados e pensionistas, para a gente avançar. Conta um pouco do início para cá, como é que foi isso. Isso aí, a associação já tinha a ideia de um modelo, né, de trazer o bônus, né, alguma coisa, uma remuneração variável extra subsídio. Então, teve uma conjunção de fatores ali que a gente conseguiu estabelecer um diálogo importante entre as três entidades. E a administração da casa também. A gente ressalta aqui sempre que o DEPS e o DEAF, né, na pessoa do Marcelo Cota e do Ailton antes, nos ajudaram bastante. Ailton, atual diretor de fiscalização. Atual diretor, nos ajudaram bastante na construção desse modelo. Então, foi a múltiplas mãos. Então, a primeira constatação que a gente faz é a seguinte: o modelo que existe hoje da Receita e da advocacia pública, ele atende às necessidades das diversas pessoas aqui dentro do banco? Não atende, né? Ele é, de certa forma, muito injusto com os inativos, com os aposentados. O modelo da Receita. O modelo da Receita. A gente vê que tem um decaimento muito rápido, independente se contribuiu expressivo, para se contribuiu muito pouco ou não. Ele é um instrumento de gestão eficiente? Também a gente analisou isso e, olha, creio que dá para melhorar, né? Porque lá tu recebes já no segundo ano, né? Passou um ano, 50%, 75% e 100% ao final do terceiro ano, recebendo já a produtividade no estágio probatório. A pessoa nem sabe se foi aprovada ainda para permanecer como efetivo e já está recebendo produtividade. A gente brinca lá no Denora que é 5 anos para formar um analista lá dentro do Denora, né? Para ele entregar de forma plena. Começar a entregar de forma plena. Então, essas constatações aí foram equacionadas de uma forma muito, muito satisfatória. Tanto é que temos apoio da maioria dos colegas aposentados, da maioria dos colegas ativos também, que embora
recebam de forma menos célere do que na Receita, vão ter que passar por avaliação, mas vem um valor nisso, né? Vem uma forma da gestão. E a gestão também, obviamente, né? Gostou muito do modelo e nos apoiou e acabamos avançando. Outra questão que se traz também é a questão da remuneração dos técnicos. A RPBC, antes até de nós construirmos as tabelas com 60%, a RPBC já previa os 60%. Então, é um modelo que a gente aprimorou. Mas a base dele a gente não reinventou a roda. Claro. Né? Tivemos alguns avanços, acho que foi em março do ano passado que teve a DI 6562, que a gente conseguiu introduzir essa questão do subsídio, da manutenção do subsídio com segurança, né? Nossa assessoria jurídica, a Procuradoria do Banco Central chancelaram essa nossa visão, né? Então foi uma conjunção de fatores no início do ano passado até meados do ano passado que exigiu muito trabalho, vocês lembram muito bem disso, mas a gente conseguiu construir um texto, né? A diversas mãos, as 3 entidades aqui, a administração do banco, enfim, foi uma saga aqui, como diz, mas bastante satisfatório no resultado. E a gente entende que o governo vai compreender isso. Um governo que quer a modernização do serviço público com uma reforma administrativa que não a PEC 32, uma reforma administrativa coerente, pautada na entrega dos serviços à sociedade, a gente entende que a RPBC ela vai se adequar muito bem, como uma luva. Papel a cumprir. Um exemplo. Inclusive, pegando esse gancho, né, sempre que se fala em modernizar o serviço público, se enfrenta uma tentação de fazer cópias automáticas de práticas da iniciativa privada. Gratificação de produtividade é uma, que não pode ser no mesmo modelo. A gratificação de produtividade na iniciativa privada é pessoal, é individual, estimula a competição entre colegas. No serviço público, onde as pessoas vêm para permanecer, para laborar em equipe, para responder por projetos estratégicos para o bem-estar da população, isso não é adequado. E a RPBC ela é institucional. E além disso, ela é institucional no valor, mas ela também tem a questão daquele colega que não desempenhar adequadamente, ele não evolui. Não evolui. E não evoluindo, ele não acumula direito à percepção dela em percentuais maiores. E inclusive na tabela. Então nós temos vários avaliações ao longo da carreira para percepção de valores maiores. Então a gente traz isso. Eu acho que a sociedade como um todo quer um serviço público eficiente. Aqui a gente ressalta sempre, né? Nós do Banco Central temos na média, por milhão de habitantes, 10 vezes menos do que as economias desenvolvidas em número de funcionários. Né? Nós pegamos aí a Alemanha, 142 funcionários do Banco Central por milhão de habitantes. Os Estados Unidos, 50. A China nem se fala, 242 é a maior de todas, mas a França, a Inglaterra, todos esses países ficam na casa dos 100 funcionários por milhão de habitantes, e são populações grandes, né? Então, nós estamos falando na Inglaterra aí de 70 milhões, salvo engano, então tem 6, 7 mil funcionários, enquanto nós temos 3 aqui com uma população, uma expansão territorial aí enorme, né? E a gente já mostra muita eficiência. E além disso, né, corroborando o que tu estás dizendo, toda hora o Banco Central do Brasil vem sendo premiado por inovação, premiado por produtividade. Quer dizer, temos uma produtividade reconhecida internacionalmente. Desculpa. Pegando o gancho do Calete, a gente tem um exemplo claro, Belém. Belém são 40 servidores para responder por mais da metade do território nacional, que é a jurisdição. Todo o saneamento de numerário é feito por Belém, da região norte. E aí, como me diz, como é que 40 servidores dão conta? Tá lá. E essa questão dos prêmios que a gente ganha, Mardoni, a gente vê que é interessante que não são mandatos legais do Banco Central.
Isso a Natasha sempre fala muito e é uma coisa muito interessante. São entregas extraordinárias. Extraordinárias, além do que. Então, assim, ó, quanto a gente está mapeando, e depois podemos trazer os números aqui em outra oportunidade, mas a economia gerada pelo Pix, né, para a sociedade e para o governo em termos de arrecadação de impostos e tudo mais, enfim, as transações baratearam um monte, a bancarização da população, isso são entregas que não estão no nosso mandato. Nosso mandato é estabilidade financeira e supervisão. E sobre isso você vai falar um pouco mais à frente, a gente vai falar o futuro da mesa. Eu queria então só resgatar. Então a gente tinha um modelo da Receita de gratificação por desempenho que não nos atendia e colegas do banco, da associação, alguns do Sinal tinham ideias, foram conversando, muito liderados pelo Calete. O Calete acho que foi um dos líderes, inclusive o líder técnico desse debate. O banco ajudou. O Cid Bacen trouxe a preocupação para o técnico que a gente contemplou, o Sinal trouxe a preocupação de colocar junto com o subsídio, para não tirar o subsídio, isso foi incorporado, ou seja, nós conseguimos costurar juntos, debatendo cada um pouco uma época, um modelo que depois, quando mais negociado, nós apresentamos como contraproposta naquela época que o Paulo Guedes e Bolsonaro ofereceram 5%, e a gente apresentou, não, a gente quer mais coisa, inclusive a gente colocou isso em Assembleia, a Assembleia aprovou. Foram 1.200 e poucos votos a 50, alguma coisa assim. Uma votação tão expressiva que animou a gente a levar para a AND 2022, a AND, quem lembra, a Assembleia Nacional Deliberativa do Sinal, levamos e aprovamos no grupo dos delegados e depois na votação eletrônica, também com mais de 2.000 votos, com uma ampla vantagem. Ou seja, uma construção coletiva, Associação Sinal Cid Bacen, direção do banco, e muito melhor do que modelos que já existem aí em outras carreiras, e é uma contribuição que a gente deixa aí para o debate, né? Mas é lembrar que, a gente resgatando aqui o histórico, a gente tem uma mesa específica atual que essa questão está colocada junto com as outras. Mas é importante a gente buscar lá atrás como é que foi a transição de um governo para o outro, do que foi colocado na pauta de lá para outra. A RPBC esteve na medida ioiô, na medida provisória ioiô, né, que foi sem nunca ter sido. Ela depois foi colocada de novo durante a greve pelo Banco Central, a direção do banco, Roberto Campos assinou e mandou a proposta com a RPBC, o que a gente chama de MP2, e já tinha sido mandado pelo banco, talvez para evitar uma mobilização, que não foi possível, a MP1. Então a gente tinha no segundo semestre de 2022 duas MPs, a MP1 com a parte não salarial e a MP2 com a retribuição. Certo? Então a gente tinha duas questões. Então o movimento de 2022 não foi em vão. Ele ajudou que essas duas questões fossem encaminhadas e durante o segundo semestre nós negociamos com o antigo Ministério da Economia, que agora foi desmembrado em Fazenda, Gestão, Planejamento e mais um outro, Indústria e Comércio. Naquele momento a gente negociou. E é importante, né, Diego? Lembra um pouquinho, a gente tinha a MP1 foi aprovada, assinada pelo Paulo Guedes, assinada pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional e encaminhada para a Casa Civil, não é isso? Isso, exatamente. Então, as demandas dos técnicos, a não salarial, a demanda de mudança de analista para auditor e outros detalhes. Então, a gente chegou no final do ano passado, 2022, com a MP1, as questões não salariais aprovadas pela PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e aprovadas pela equipe técnica do Ministério da Fazenda. Inclusive pelo ministro. E assinada pelo ministro, então, mandou para a Casa Civil. No caso da MP2, que era a retribuição, ela foi aprovada pela direção do banco, mas ela não tramitou, ficou lá parada. A Procuradoria do Banco Central também. A Procuradoria do Banco, sim, aprovou também. Então, a gente chegou em 2022, já tínhamos um projeto na Casa Civil, que aí a Casa Civil do novo governo devolveu porque chama agora de MGI, Ministério da Gestão e Inovação, Ministério do EC, e nós reapresentamos a demanda da RPBC com outras questões de também reajuste via subsídio. Deve estar feito unificando, né? Toda a proposta. Aí nós conseguimos unir as três entidades, a categoria e a direção do banco em uma proposta só, né? E aí
na mesa específica, reunião que houve dia 25 de setembro agora, o diretora do banco presente, as 3 entidades, afirmamos, esta é a pauta que representa todos nós, estamos todos juntos nessa pauta. Isso foi um ganho. Apesar da reunião não ter sido tão boa, isso foi um ganho. A direção do banco, as 3 entidades, reafirmando uma pauta conjunta com o RPBC, o ganho via subsídio e os pontos não salariais da valorização da nossa carreira, atualização da nossa carreira, nível superior dos técnicos, nome de auditor, cargo exclusivo de Estado, entre outros. Então é aí que a gente está hoje. Temos uma mesa específica. Então eu queria assim, nessa mesa específica, então você, colega que está nos assistindo, quer ver de novo o ofício, está lá no site sinal.org.br, na área restrita. Me repete o nome da ADIM. 6562. Você quer ver a ADIN 6562? Basta colocar no Google ADIN 6562 e ver que nessa ADIN o Supremo começa a autorizar que subsídio seja acumulado com retribuições do tipo da RPBC. Portanto, nossa proposta é toda legal, legítima, dentro da Constituição. Outro ponto importante a ressaltar, nível superior dos técnicos. Existem propostas que querem mudar o nome, a atribuição, então criar um novo cargo. Não é o nosso caso. No nosso caso, nós estamos propondo a mudança do nome desculpa, a mudança do ingresso, a manutenção do nome e a consideração do cargo como cargo exclusivo de Estado. Isso, por si só, é constitucional e não fere a Constituição, portanto a mudança é aprovada pela PGFN e pela PGBC. Com relação aos técnicos, por que existe essa luta dos técnicos com relação? Porque os técnicos na prática não exercem mais atividades congêneres a nível... O mercado do trabalho mudou, eles se desenvolveram, claro. Por exemplo, eu estou no Banco Central há 17 anos, eu percebo uma evolução da instituição com relação aos seus trabalhos. Há uma modernização dos trabalhos. O que ela te demanda. O que ela demanda. Por exemplo, até 10 anos atrás, um serviço que 6 servidores, por exemplo, executava, hoje só um executa pela unificação do sistema. Exige conhecimento profundo das tecnologias de informação e comunicação. E a nossa proposta é a mudança do critério de escolaridade, até porque isso já é um movimento que vem acontecendo na administração pública, inclusive a gente vê isso muito nos governos estaduais. Cargos que são nível médio que estão passando por modernização. E, inclusive, a gente defende isso por uma questão de própria sobrevivência do cargo, né? Porque a gente entende que daqui a um tempo não vai haver mais cargos de nível médio na administração pública. Essa evolução na demanda da organização com relação ao trabalho de vocês, inclusive justificou a motivação que levou esses profissionais a evoluírem em sua formação. Hoje em dia, vocês, em mais de 90%, já têm nível superior. Exato. Inclusive, o banco tinha um programa, hoje não tem mais, porque o quadro quase todo é nível superior, foi o programa de primeira graduação, uma forma que o Banco Central utilizou para poder capacitar os servidores técnicos. Muitos colegas, um fato interessante, que muitos colegas utilizaram o programa de primeira graduação do banco, tiveram nível superior e saíram da instituição. Confirma o Centro de Treinamento de Luxo. Precisa mudar isso. Que muitos colegas, inclusive, saíram por... uma outra informação também interessante, que o cargo de técnico do Poder Judiciário hoje ele foi modernizado. Não é o nosso caso aqui, né? Mas, assim, não é o viés que a gente está atuando. Mas... até um tempo atrás, os colegas do Poder Judiciário saíam para ir para o Banco Central. Exato. Agora está vendo o contrário. Vários colegas estão indo para o Poder Judiciário. Ou seja, toda a luta de 2022 e todos os pontos que nós já levamos em 2022, a gente conseguiu atualizar, resgatar, unir as 3 entidades com a direção do banco, porque no passado a direção do banco, influenciada pelo governo anterior, era contra o reajuste e só em greve que eles encaminharam as nossas questões. Com a virada de governo, conseguimos, com mais luta e mais empenho, mais união nossa, trazer também parcialmente a direção do banco para estar junto conosco. E, portanto, na mesa que começou dia 25/9, específica do banco, essa questão de direção do banco, associação, Sítio Bacen e Sinal, em uníssono defender uma pauta específica já entregue, foi um marco.
Foi uma conquista, não tinha no passado, e a gente conseguiu isso. E é importante a gente falar dessa mesa, separar a mesa específica do BC da mesa geral. A mesa geral vai discutir o reajuste geral, vai discutir as questões de auxílio alimentação e outras que são gerais para todos os servidores, e outras mudanças, como a Instrução Normativa 54, 2021, a Instrução Normativa 2, 2018, e a Convenção 1 e 5 da OIT e outras questões gerais. Então, a mesa geral é uma outra. A gente está falando hoje aqui da mesa específica, até porque mesa geral a gente já tem um podcast nesse sentido, está aí disponível no site do Sinal para quem quiser, só acessar lá. E a gente está falando agora da mesa específica do BC na atualidade, né, Diego? Sim. Inclusive, foi só um outro dado importante, que foi a partir do ano passado que a gente começou a ter uma defesa mais efusiva do cargo de técnico, inclusive na sua gestão. Porque antes de 2022, eu não tinha isso. Não tinha uma defesa assim tão forte com relação. Agora a gente percebe que há um consenso da casa. Os servidores, eles entendem que o cargo de técnico é importante para a instituição, ele também deve ser priorizado também nas demandas. Exato. Então a gente percebe essa mudança de paradigma, vamos dizer assim. Falando mais especificamente então agora da mesa, ou seja, chegamos à mesa, começou dia 25/9, a mesa específica do BC. O que acontece? A direção e da casa e as 3 entidades unidas em torno de uma pauta específica, a qual foi apresentada e justificada nos seus 4 patamares: técnico, político, orçamentário e jurídico. Mostramos a adequação em todos os 4 quesitos, né? O que acontece? Vamos lá. Chegamos nessa mesa. A mesa existe a mesma portaria indicou uma mesa geral para fazer as discussões gerais e mesas específicas, das quais 10 em uma primeira rodada seriam instaladas. A nossa foi a 4ª mesa, né? Então até aqui o que a gente tem? Uma mesa instalada oficialmente e uma primeira reunião. Certo? A pauta já foi apresentada, esmiuçada, detalhada, e agora o que a gente aguarda é uma segunda reunião e que o governo traga a sua devolutiva. Mardônio, vamos falar um pouquinho da impressão que a gente teve dessa primeira rodada em 25 de setembro, da qual você participou, né? Nós todos participamos, você enquanto vice-presidente do Sinal. Fala um pouquinho, como é que foi essa primeira rodada em 25 de setembro de 2023? Para comentar isso é importante, né, retomar o que você acabou de colocar. As questões comuns dos servidores públicos estão sendo tratadas na mesa permanente. Mesa geral, né, que foi um resgate que o governo recém-eleito fez de um processo que tinha sido abandonado pela gestão anterior. Tivemos 4 anos de não diálogo, não negociação. E de políticas que pretendiam o tal do Estado mínimo, né? E não o Estado necessário, como corresponde à necessidade da população brasileira. Então, o que a gente percebe? O governo criou mesas específicas para tentar equacionar o resultado de 4 anos de desadministração do serviço público em cada órgão. Então, cada órgão, hoje em dia, se ressente de 4 anos de uma gestão caótica das necessidades dos servidores para prestarem bons serviços à comunidade. Então, as mesas específicas têm essa orientação. A mesa geral tem a orientação de manter um diálogo permanente ao longo de todo o mandato e que não se encerre numa futura alternância de poder, né, que é sempre salutar na democracia. Então, quais são as minhas impressões sobre o que aconteceu na mesa que a gente frequentou por último? A postura apresentada pelos negociadores do governo me pareceu indiferenciada com relação ao caso do Banco Central. Uma postura uniforme, uma formulação tática uniforme que está adotando para todas as mesas específicas, o que, no meu modo de ver, não corresponde à nossa realidade. Como ficou evidente em toda essa nossa conversa, nós vimos construindo a solução há muito tempo e tentando encaminhá-la desde o governo anterior. Então, as próprias autoridades têm mais de um semestre, têm 8 meses de enfrentamento dessas questões. Então, no nosso caso, a evolução teria que ser diferenciada, teria que ser mais rápida, né? Outro ponto importante é que nós apresentamos um quadro em que essas autoridades de governo não terão que fazer nenhuma mediação entre
a administração do órgão e a força de trabalho. Porque isso, o nosso processo antigo, resultou numa maturidade organizacional que faz com que os pleitos sejam da instituição e não da categoria ou da administração. Então, eu entendo que a mesa específica do Banco Central está atrasada em entregar resultados por parte do governo. Ou seja, 8 meses, no mínimo, só em esse ano, já apresentando os documentos, apresentando conversas, reuniões, que nós tivemos várias. Numa primeira rodada, podia ter sido apresentado algo mais. Eu, inclusive, compartilho da mesma opinião do Mardônio e faço uma complementação. Eu também tive a percepção de uma falta de descaso, porque a gente veio de um movimento... Falta de descaso? Um descaso, isso. Falta um descaso, porque a gente veio de um movimento do ano passado muito duro e muito forte, muito desgastante. A gente está aí 8 meses aí no novo governo e agora que a gente foi conseguir uma reunião, sabe? Então, o fato deles não terem dado um prazo de uma devolutiva, como eles deram para as outras CAEs, mostra esse descaso, né? De todo o trabalho que as entidades do banco, a própria instituição vem trabalhando, e então por isso que eu compartilho exatamente da mesma opinião do Mardônio. Ao mesmo tempo que a gente tem que considerar que ter a mesa específica e ter tido uma primeira rodada são avanços, a não apresentação de algo que já poderia ter sido apresentado e a não apresentação de uma data para a segunda reunião são retrocessos, né? Então a gente tem que trabalhar com as duas coisas, inclusive por isso a gente está partindo para a fase 2 da Operação Padrão. Estávamos na fase 1 e decidimos a Assembleia no dia 26 de setembro de 2023 passar para a fase 2 e intensificar a mobilização. Como é que você vê a postura do governo, Calete, em relação à questão do orçamento para atender a gente e para a questão da nossa pauta salarial, a correção das tabelas e a RPBC, nesse dia 25/9? Deu importância, não deu? O que a gente notou em relação a isso, né? Primeiro, as entidades levaram a solução, né? Aqui eu parabenizo o Sinal e aí o Toninho, né? O consultor contratado pelo Sinal. Na verdade foi o Luiz Alberto. Luiz Alberto, desculpe, então me desculpe aí, Luiz Alberto. Depois da reunião também foi o Luiz Alberto. E que levamos um documento técnico, uma equipe técnica, né? O Sinal aqui tá de parabéns com isso, então a solução foi posta, né? Quanto a essa questão da devolutiva, sim, esperávamos, apesar de termos uma mesa aberta, porque eu me lembro muito que o secretário Sultani no governo passado dizia, não estou abrindo mesa, pelo menos temos a mesa aberta. Ele estava proibido de abrir. Isso, temos mesa aberta, mas a questão do Banco Central ela é muito peculiar, porque a simetria ela começou a desenvolver em 2016. E desde então a gente vem entregando valor para a sociedade. Na pandemia a gente desenvolveu o Pix. E essa entrega é crescente, né? É crescente. E na verdade ela já está entrando numa maré de baixa, Mardônio, nem pela questão das entidades, mas pela própria desmotivação, evasão. A gente tem um número enorme de colegas estudando para outros concursos, fazendo relações... com a iniciativa privada para talvez saírem numa eventual possibilidade, né? A gente tem outros serviços que não ligam. De RH enorme. Um risco de RH absurdo. Então... E a gente vai continuar tendo evasão, porque com essa onda de concurso que foi anunciado, né? Vamos ter mais evasões na instituição. Já tivemos agora, do começo do ano para cá, tivemos vários, inclusive vários colegas técnicos deixaram o BC. Então, essa recepção da pauta salarial orçamentária, só concluindo, Fábio, desculpe, ela tem que ser vista pelo governo como uma situação que vai deixar a autoridade monetária do país em risco. Fragilizada. Já está fragilizada, ela vai ficar mais intensa. Ou seja, deixamos claro para o governo que o risco de não resolver a situação do Banco Central é muito alto e pode ser muito caro. No momento de uma crise econômica, numa crise da supervisão do sistema financeiro, crise bancária, a hora que a gente mais precisa de um Banco Central pronto e motivado, a gente não vai ter, isso custa caro. Nós mostramos para o governo nessa reunião do dia 25/9 de 2023 que o custo para o banco é pequeno em relação ao risco que acontece. E o custo é pequeno em relação ao orçamento e à folha de servidores como um todo, porque o banco são poucos servidores. São poucos. Então, e a gente mostrou, inclusive, o documento com a solução, da onde tirar no orçamento 2024, né, no projeto, pelo LOA 2024, da onde tirar o dinheiro. Resumindo,
o governo só não deu a solução porque não quis. Tinha as condições, foi mostrado, não quis trazer a solução porque não quis. Isso. Não porque não tinha condições. E temos um projeto, de novo, construído desde o início de 2022, maduro, consensuado entre todas as entidades, a casa, A direção. A direção percebeu ao longo disso que isso é um problema e a gente está trazendo aqui para o governo que isso é um problema do país. Problema do país. Tu não contrata e treina servidores do Banco Central e retém assim no estalar de dedos. Isso aqui não é iniciativa privada. Tem que fazer concurso, tem que ter treinamento, enfim, é uma coisa muito específica para a pessoa passar 4, 5 anos e ir embora. Se isso é verdade para a pauta salarial, o que dizer para a pauta não salarial, como o próprio nome diz, não tem impacto orçamentário? O que poderia ter sido trazido e não foi nessa primeira rodada, Mardônio? Eu considero que a pauta não financeira está totalmente madura, totalmente ancorada nos 4 pilares, né, os 4 pontos de análise. Técnico, orçamentário, político e jurídico. Juridicidade, variáveis políticas, técnicas, orçamentárias. A possibilidade era enorme de começar a mesa contemplando essas reivindicações. Exato. E se debruçando apenas sobre as financeiras, dado que a questão orçamentária herdada do governo anterior é complexa. Mas não se pode esquecer que falece a autoridade para quem faz o orçamento para dizer que não contempla pleitos justos por deficiência orçamentária. Se eu faço o orçamento, eu priorizo aquilo que é importante. E como foi dito agora por você, o risco de um Banco Central ineficaz é muito maior do que o pequeno investimento para manter a motivação dos servidores da casa. Pois é. Quero te perguntar, Diego, você vê, a nossa impressão que ficou, você que também participou da reunião, é de que o governo poderia ter avançado mais nas questões, nos detalhes, mas não o fez, até para se poupar, para vir com mais ataques aos pontos e talvez com isso até dificultar uma rodada e atrasar as negociações na segunda rodada. Você acha que é por aí, inclusive para a questão dos técnicos? Não, sim, com certeza. Inclusive a pauta não salarial, ela está madura desde o ano passado. Ela vai ao encontro da modernização da instituição que vai acontecendo. Inclusive a Lei 9.150, ela já está desatualizada. A lei está muito desatualizada. A última atualização foi em 2006. Isso, exatamente. Então, assim, 17 anos. E aí, então, assim, perfeitamente a colocação do Mardônio, também é a minha mesma percepção, e não tem por que não avançar. Ela já foi, inclusive, aprovada pelo governo. Para ser ponto passivo. Passivo, já foi aprovada no governo. O Ministério da Economia aprovou, foi assinada pelo ministro. Sim, eu acho que não tinha nem que ter a ver rediscussão da pauta não financeira, não salarial, né? Concordo, porque ela foi aprovada já, né, pela PGFN, pelas instâncias do Ministério da Economia, ela estava pronta na Casa Civil para avançar, né? Não avançou porque o governo Bolsonaro, depois da eleição, ele meio que passou a eleição, o Bolsonaro perdeu, da eleição até o final de dezembro as coisas pararam, aí o projeto ficou parado na Casa Civil e devolvido pelo governo atual, o governo do PT, devolvido para o Ministério da Gestão, e no qual está lá parado, lá esperando o avanço das negociações, não é isso? É isso. Então, o que a gente chega a entender, primeira rodada aconteceu, a gente entende que a existência da mesa específica é um avanço e ter essa primeira rodada também é um avanço, porque a gente fez a apresentação de todos os detalhes, a apresentação dos 10 colegas presentes da bancada sindical e os 3 do banco. As apresentações foram muito boas, pena que o governo não aproveitou essa oportunidade para já avançar. Então, foi boa a existência da mesa e da reunião, porém ficou faltando a marcação de uma segunda etapa e o governo ficou faltando o governo trazer algo mais concreto já de início, né? Acho que é um consenso nosso aqui da mesa. Deixar registrado também a excelente apresentação da nossa colega da Natasha, né? Porque a Natasha é a atual presidente, né, da Associação dos Analistas. Isso. E ela fez uma apresentação espetacular, até já parabenizei. Exato. E isso tem que deixar registrado. Isso. Durante os últimos dias a gente veio montando essa apresentação, né, todos colaborando. A Natasha trouxe a apresentação, nós fomos complementando, todos nós, né? Então, assim, todos estão de parabéns pelo trabalho. Natasha, Diego, Mardônio, Calete, o colega
o Vladimir também. Teve várias mãos, né? Inclusive até no nosso trabalho, que subsidiou lá uma parte da apresentação, teve várias mãos de vários colegas técnicos. Esse é o ganho da unidade, né? De estar as unidades juntas. A gente construiu em conjunto a ideia da RPBC, convenceu o banco e até os colegas do banco deram opiniões na apresentação, né? Então a gente estava... Foi geral, né? Vamos passar agora então... Estamos passando uma fase agora de considerações finais e nessas considerações finais nós vamos olhar o futuro da mesa, uma vez que já teve essa primeira rodada. Estamos esperando a definição de uma segunda rodada que nos foi prometido no dia 26/9, que teria 3 ou 4 semanas para ter essa devolutiva, parecido com as outras carreiras, o que leva todo mundo, ou a grande parte das carreiras que estão envolvidas nessa negociação, para terem uma devolutiva na segunda quinzena de outubro de 2023, ou seja, a negociação deve ir para esse momento e passar para novembro. O que a gente pode afirmar aqui com grande probabilidade, 90% de probabilidade, que há uma possibilidade muito grande de em final de outubro ou começo de novembro vamos receber propostas do governo, talvez geral e talvez ir para as mesas específicas, e uma negociação mais firme, mais intensa vai se dar em novembro. Então, como é que vocês estão vendo esse processo? Eu começo com o Mardônio. Como é que você está vendo o futuro? Né? Não tem a marcação, a gente está em fase 2 da operação padrão, intensificando a fase 1. Então, de uma forma geral, como é que você vê perspectivas para esse futuro dessa negociação daqui até novembro e depois? Fábio, eu sou otimista. Otimista com um viés de realismo. Com os 2 pés no chão. Com os 2 pés no chão. Né? Moderadamente otimista, eu falo. Mas... Se eu levanto um pé, mas o outro tem que continuar no chão, porque senão eu estou sonhando. Né? Mas o que eu vejo? Eu vejo que a gente se preparou muito bem. O material que a gente levou nessa reunião, hoje foi a prova de fogo. Numa assembleia, repetiu-se a apresentação, material, construção coletiva. 26 de setembro, né, Assembleia, perfeito. Veiculada, né, feita a apresentação pela colega Natasha. E o reconhecimento demonstra a qualidade, foi unânime. Ninguém criticou, ninguém achou nenhum reparo a fazer. Então, nós nos preparamos muito bem. E construímos, inclusive, a nossa estratégia com muita cautela, muito cuidado. Temos tido ação parlamentar, temos tido ação junto ao governo, desde o governo de transição, que a gente busca aproximação com as pessoas influentes que formam a opinião dentro do governo. Me lembro, nós dois, frequentando, né, uma série de eventos em que se preparava a transição. E essa preparação, ela nos confere essa expectativa positiva, tá, de que vai acontecer. Inclusive, a gente teve o cuidado de não ficar sozinho com a proposta de RPBC. A gente divulgou essa proposta para outras categorias. A gente demonstrou o Calete. Isso, o Calete, né, foi disponibilizado pelo movimento como arauto dessa formulação técnica magnífica, extremamente responsável, que é a RPBC. Né? Pai do projeto, né? Entendeu? Então, isso aí, qual é a minha expectativa? Eu acho que o governo não virá com uma solução só para o Banco Central. Ele virá com uma solução para o Banco Central e algumas outras carreiras que ele considera e a gente reconhece de igual importância. Então, isso aí me dá esse otimismo, tá? Porque seria muito difícil a gente conseguir resolver a simetria sozinho. Então, eu acho que essa estratégia que a gente definiu lá no passado foi uma estratégia muito bem pensada. Com certeza. E você já apontou algumas questões como trabalho no Congresso. Então, quer dizer, já é uma das perspectivas, né? O otimismo com os 2 pés no chão. Trabalho no Congresso já é uma realidade que já se coloca, né, a partir de agora, final de setembro, começo de outubro, nós vamos intensificar, né, e trabalho buscar mais interlocução com o Ministério da Economia, o Ministério do Planejamento e o próprio MGI. Né? Sempre levando material de qualidade, material que muitas vezes eles próprios não conseguem produzir.
né? Na reunião que a gente teve, eles pediram dados que eles não têm. Exato. Quer dizer, eles começam a se louvar na nossa capacidade técnica de fundamentar a nossa proposta. Isso é que me dá o otimismo. Além, então, do trabalho no Congresso, né? A gente tem que falar, eu tinha te falado que a gente ia tratar isso aqui mais no final da reunião, do final aqui do podcast, a questão de levar mais dados mostrando que o trabalho do Banco Central está ajudando o governo a arrecadar mais ou a gastar menos. Isso também, essa etapa para levar isso para uma segunda ou uma terceira rodada é importante também, né, Calé? Não, sem dúvida. A gente está... O Pix, a economia que fez para a população, né, Diego, fala por si só. Não, a gente não precisa nem exaltar aqui, mas... O Pix está sendo aceito na Argentina e no Paraguai. Pessoas estão lá, brasileiros estão indo lá comprando com o Pix. É impressionante. Mas tem algumas coisas mais técnicas que a população não sente, né? Exato. Duplicata eletrônica, né? O registro de ativos financeiros, essas questões diminuíram da população o custo cartorial de muita coisa. A gente está... Número de pequenos negócios com o Pix ampliou. Com o Pix ampliou. Segurança pessoal, não portar dinheiro. Exato. Nós tivemos até uma... O TED, né? O famoso TED, que era muito usado, né? E que Já foi. Tinha custo. Mas é engraçado assim que a gente não se dá conta. Teve economia para a justiça eleitoral ao pagar os mesários não em dinheiro, mas em Pix. E aí, Calé, é uma coisa que a gente nem imagina que acontece. Aí é que eu fico, como se diz, de cara, né, com certas perguntas que às vezes nos fazem, né? Quanto vocês produzem para ter uma gratificação de produtividade? Quanto vocês produzem em termos financeiros? É que a gente não produz no bolso do tesouro. A gente produz na economia como um todo. Isso. A gente alavanca a economia. Eu converso com as pessoas também para além dessas coisas mais visíveis. Quanto vale a estabilidade financeira do país? Quanto é que vale uma crise? Ela entre... Imagina uma corrida bancária. Uma corrida bancária é o pior pesadelo de qualquer economia. Né? A gente solução para o banco vai custar milhões. Uma crise custa trilhões. Essa é a diferença de e são grandeza poucos que milhões, o governo tem que entender. Isso. E são poucos milhões. E assim, o que a gente traz aqui, aí eu queria resgatar um pouco nessas considerações finais, que o Banco Central nunca foi, os funcionários do Banco Central nunca foram do quanto pior melhor. Não. Nunca fomos de atrapalhar as questões do sistema financeiro. A gente sempre exerceu com zelo. A gente está trazendo uma proposta bastante alinhada com profissionalismo e produtividade. A gente não está aqui querendo virar Marajal, não. Né? Dessas questões que falam, não trabalha e ganha muito. Não é. O Banco Central, já todos os dados, como eu falei, a gente tem um contingente muito reduzido que produz muito em todos os parâmetros internacionais. Isso não é pouca coisa. Nós temos um profissionalismo diferente. Só que a maior greve da história do ano passado, e hoje esse movimento de operação padrão, como é que a gente vê isso aí? É um pedido de que não dá mais. Não dá mais. Basta, né? Basta. Não tem mais condições de a gente manter, entregar para a sociedade tudo que a gente faz nessas condições. A gente não tem nenhum nome que dá enforcement para o cargo para fiscalizar. Tivemos colegas que não têm nem identidade funcional, que foram fiscalizar a caixa forte de um banco e os gerentes do banco chamaram a polícia. Sim. Inclusive, eu conheço um colega. Temos essas dificuldades. Nós não temos quando... fiscalizando um banco grande, nós podemos ser processados no CPF. Por isso queremos proteção legal. A gente não tem mais condições de exercer as nossas atividades com o que a gente quer entregar. A gente não consegue mais. E só ressaltando, a gente está levando para o mercado um conhecimento gerado dentro do Banco Central. Ou seja, é impressionante, hoje nós temos na área de tecnologia da informação 3 profissionais terceirizados para um efetivo. Nem o sistema financeiro privado deixa vazar esse conhecimento por uma empresa terceirizada. Eles têm, na verdade, 2,5, né, no número grosseiro, mas 2,5 funcionários de carreira para um funcionário terceirizado. O nosso é o contrário. Eles têm segurança. Nós estamos abrindo mão de um conhecimento ultra especializado
por contratações pequenas, enfim, não está mais dando para trabalhar nessas condições. É esse o apelo e por isso que estamos fazendo isso. Tem uma coisa, Fábio, só completando minha participação, que me chama a atenção. A gente percebe a ansiedade do nosso pessoal pelo grande comprometimento que tem com a missão do Banco Central de ver essa questão resolvida, para poder voltar o foco a inúmeros projetos de novos produtos, né, que estão no forno para serem entregues de tanta ou maior importância do que o próprio Pix. Se o Pix é um produto de reconhecimento clássico, claro, outros produtos estão em gestação. E a gente precisa, né, poder voltar a nossa atenção de novo à continuidade dessa nossa entrega. Como você falou, trabalhos no Congresso, vamos intensificar com o Ministério do Planejamento, tentar contato de novo Fazenda e MGI, e você falou da questão de trazer mais documentos, levar mais argumentos técnicos para o governo, mostrando o sucesso nosso e a ajuda nossa, como investir no banco ajuda o governo a ter menos despesa e mais ganhos. A gente tem que considerar também o esforço que nós vamos fazer, né, Diego, para engajar mais os técnicos, para engajar mais os analistas nessa luta. Então, além de no próximo Copom, a gente está planejando um novo evento de estar lá no andar, conversar com os diretores, como a gente fez no mês de setembro, outubro a gente deve tentar fazer de novo, outras ideias para dinamizar a mobilização a gente tem que pensar também, né? Inclusive, esse é um grande trabalho que eu estou fazendo de resgatar um pouco do otimismo dos colegas técnicos, porque assim, depois de quase 20 anos né, de luta, a gente até hoje não ter conseguido. Eu até complementando aqui, eu tento ser otimista, mas assim, é difícil manter o otimismo depois de quase 20 anos você tentando uma luta aí e você a gente chegou a bater na trave 2 vezes, né? E por 2 vezes a gente teve nosso projeto negado e o reflexo disso, qual foi a resposta dos colegas? Saírem da instituição, migrarem para outras instituições. Mas tento ser otimista, né? Eu tento ser otimista agora porque o nosso projeto ele foi gestado no atual governo. Perfeito. Então eu entendo que o governo vai ter a missão de cumprir, né, com o que foi já sensibilidade. E a gente amadureceu não só em termos de projeto, mas enquanto unidade, parceria com o banco e organização para a luta. Nós já estamos falando em operação padrão. No ano passado a gente iniciou a operação padrão. Né? Este ano a gente está construindo a operação padrão com fases. E estamos planejando fase a fase. Inclusive, a gente conseguiu, né, um trabalho difícil de convencimento que mais de 50% dos colegas técnicos assinado a lista de não assunção das funções. Então, isso assim, considerando que a gente é um quadro pequeno, né, os colegas estão desmotivados, foi um trabalho assim de formiguinha que a gente vai fazendo e conseguimos. A gente está aumentando os números. Então, isso, já para agora, final de setembro, começo de outubro, várias atividades foram planejadas e executadas. No dia 25 mesmo, que teve a reunião, a presença das entidades na mídia denunciando que o governo não está negociando foi gigante, até na Reuters Internacional saiu, né, vários veículos. No dia da Assembleia, foi uma Assembleia super importante que decidiu a entrada na fase 2, em torno de 1.000 participantes. Né? Entre 27 e 29, a presença na mídia em Brasília, nas rádios e na TV, da propaganda, mostrando que o trabalho do banco e a necessidade da mobilização, haja visto o governo não está correspondendo. A ideia do tuitaço que já está sendo colocada para o dia 3 de outubro, né, e outras que a gente conversou de chamar mais colegas, incentivar, mandar motivação, né, mandar e-mails motivacionais, textos motivacionais, que a gente vai fazer inclusive para os setores com menos participação. Ou seja, muitas ideias estão sendo construídas, implementadas e outras vão acontecer para a gente ter direito a ter esse otimismo com o pé no chão, né, Mardoni? E voltar a nossa ênfase, nosso foco, aquilo que faz com que a gente se orgulhe de ser Banco Central. Na entrega de valor à população. No Banco Central eu vejo as colegas do movimento sempre falando, né? Eu quero poder parar de pensar em sair do banco e me debruçar sobre o que eu faço, porque me orgulho disso. Pois é, pessoal, passando agora para a etapa final, as considerações finais, nós vamos primeiro ouvir o nosso amigo Alexandre Caletti, assessor da associação, para você deixar suas palavras finais e, sobretudo, para os colegas analistas, né, da Ativa, que é um grupo que você se identifica bem, tem uma participação bacana nesse segmento, uma liderança nesse segmento. Primeiro, agradecer a ti, Fábio, ao Mardoni e ao Diego pela parceria de estarmos aqui,
pela condução do Sinal aí, desse Sinalcast, né? E lembrar todos os colegas aí que as nossas pautas, eu acho que a gente está muito mais organizado que qualquer outra carreira. As nossas demandas são justas, elas têm impacto orçamentário muito baixo em relação ao que a gente entrega. Então a gente está aqui, está trabalhando, apoiem as entidades aí nessa mobilização, e é esse o recado que eu queria passar. Vamos lá, vamos seguir e vamos apoiar as entidades aí, porque o pessoal está trabalhando muito duro aqui desse lado. Legal. Amigo Diego, presidente do Sintibacen, Sindicato dos Técnicos, suas palavras finais, sobretudo aos técnicos. Agradecimento, né, pelo convite, né, de participar desse debate aqui. Prazer ter você conosco. Agradecer essa parceria que a gente tem desde o ano passado. Eu assumi em janeiro do ano passado, né, no dia 1º, a presidência do Sintibacen. Eu vim com a proposta de remodelar, né, o Sintibacen, né? A gente, até só esclarecendo, a gente é o Sindicato dos Técnicos, mas a nossa natureza jurídica é de associação. Então, assim como tem a Associação dos Analistas, a gente é uma espécie de associação dos técnicos. E queria também chamar os colegas técnicos para o movimento. O Sintibacen está trabalhando, o Sintibacen está de cara nova, e que se filie, né? Porque a gente está precisando aí desse apoio, né? Tem curso, a gente elabora materiais, né? A gente compartilha os materiais. Então, assim, queria... para mim está sendo um grande aprendizado, tá, na condução do movimento, principalmente o Fábio aqui, o Mardoni e o Calete, né? Eu até brinco que foram meus professores, né? Aprendi muito com eles, um amadurecimento pessoal também de vida, e é isso, né? Então o Sintibacen está à disposição, podem nos procurar, temos nosso Instagram, nosso site. Querido, obrigado. E Mardônio, suas considerações finais, você que é vice-presidente do Sinal e é representante dos colegas aposentados, pode, por favor, deixar suas palavras finais. Ok. Insistindo aí no reconhecimento que o Calete fez, né, do valor dessa iniciativa de gravação de um podcast, né, essa série de podcasts, aperfeiçoando a comunicação das entidades, né, com a categoria, e colocando, né, que a gente vem numa caminhada. No passado, o funcionalismo do banco era 880. Ou não fazia nada, ou fazia uma greve, e nós temos aprendido a caminhar do 8 para o 80. O 80 acontecerá se for necessário, mas só se for necessário. Sabemos hoje em dia fazer a operação padrão. Começamos sem saber, inventando, né, improvisando, e fomos aprendendo, fomos aperfeiçoando. Ao longo desse processo temos conseguido algo que é fundamental em todo movimento sindical, que é o engajamento da categoria, engajamento efetivo da categoria. Não há dirigente sindical, não há representação sindical forte que não conte com o respaldo da sua categoria. Traduzido em participação efetiva nas assembleias, nos movimentos, nas ações que fazem com que os interlocutores da direção sindical respeitem a categoria. Então, meu apelo que todos tragam mais um. Cada um que já está convencido, convença o colega para juntar forças. É disso que a gente precisa. Legal, Mardônio. Pois é, estamos chegando ao final do nosso terceiro Sinalcast. Quero deixar aqui o mesmo convite que os três amigos aqui fizeram. Você que não está participando da mobilização, junte-se a nós. Quanto mais adesões, melhor. Todos temos mais chance de conseguir os nossos objetivos. Você que ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma sugestão para o próximo Sinalcast, algum tema, ou tem alguma ideia a apresentar para nós, apresente, por favor. Mande e-mail para mudarosinal@sinal.org.br. mudarosinal@sinal.org.br. Muito obrigado e até a próxima.